Olá a todos, meu nome é Elisângela Franco e hoje nós estaremos apresentando nosso trabalho que tem como tema atualizações em câncer infantil. A fim de entender a relevância desse assunto, vamos identificar alguns dados. De acordo com a OMS, mais de 150 mil crianças são diagnosticadas com câncer nas diferentes regiões do mundo, e essa também é a principal causa de morte por doença em crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil. De acordo com dados do INCA, o número de mortes decorrentes dessa enfermidade chega a 2.565 na população infanto-juvenil. Aqui nessa tabela, nós podemos identificar a estimativa de novos casos de câncer nas diferentes regiões do Brasil, totalizando um número de 8.460 novos casos para o ano de 2020. Nesse gráfico, nós podemos identificar a distribuição total de câncer nos pacientes de 0 a 19 anos, no qual identificamos que a leucemia tem uma maior prevalência em pacientes menores de 14 anos. No Brasil, o cenário não é diferente, uma vez que cerca de 27 a 40% dos cânceres que são identificados são diagnosticados como leucemia linfóide aguda. E ele também tem maior prevalência na faixa etária de 2 a 5 anos. Já que a leucemia é o tipo de câncer mais prevalente, nós vamos focar o nosso trabalho na leucemia linfóide aguda, que é caracterizada pela multiplicação anormal das células precursoras da linhagem linfocítica, causando um aumento do número de linfoblastos no interior da medula óssea. Aqui nós podemos observar esses linfoblastos no interior da medula. Para entendermos um pouco melhor, precisamos analisar essa imagem. A partir da célula-tronco hematopoética, duas linhagens podem ser assumidas, a linhagem linfóide e a linhagem mieloide. Na leucemia linfóide aguda, há um bloqueio na maturação das células linfóides, onde essas permanecem sobre o formato jovem, os linfoblastos, e causando seu aumento em número no interior da medula óssea, o que acaba suprimindo o desenvolvimento das outras células da linhagem mieloide. O diagnóstico da leucemia linfóide aguda consiste nos exames físicos e laboratoriais. No exame físico, o médico deve estar atento aos seguintes sintomas: a ocorrência de fadiga devido à intensa anemia, a febre devido à neutropenia, o sangramento ocasionado pela trombocitopenia e a presença de dor e sensibilidade óssea devido ao aumento acelerado de linfoblastos no interior da medula. Exames laboratoriais. Inicialmente é realizado o hemograma, que vai identificar alterações nos leucócitos, a presença de trombocitopenia e a presença de neutropenia, que é muito frequente no diagnóstico da leucemia linfóide aguda. Também é realizado o mielograma, que consiste na punção aspirativa da medula dos ossos do externo, do quadril ou da tíbia, e a partir dele é feita a imunofenotipagem. A imunofenotipagem vai buscar identificar a presença ou não de antígeno na célula, a qual vão ser ligados anticorpos, permitindo quantificar e identificar o grau de diferenciação das células leucêmicas. Também pode ser realizado a citogenética, que vai buscar identificar alterações moleculares e cromossômicas nessas células. Cerca de 90% dos pacientes com leucemia linfóide apresentam anormalidades cromossômicas. Esse é um dado importante porque existem estudos que relacionam essas alterações com diferentes prognósticos. Aqui temos exemplos de algumas alterações cromossômicas comuns, e elas são hiperploidia com mais de 50 cromossomos nos blastos leucêmicos e translocação entre os cromossomos 12 e 21. Essas são alterações geralmente relacionadas a um bom prognóstico, e elas estão presentes em cerca de 50% dos casos de leucemia linfóide aguda. Outro fator importante também é a idade. Crianças entre 2 e 10 anos estão relacionadas a um bom prognóstico. Crianças com idade inferior a 2 anos e superior a 10 anos estão geralmente associadas a um mau prognóstico. E a alta contagem de leucócitos no momento do diagnóstico também está relacionada a um prognóstico ruim. O tratamento ele vem sendo cada vez mais sistematizado
e ele é feito com o uso de quimioterapia, que são compostos químicos utilizados de forma isolada ou associada, e também transplante de medula óssea, que ele pode ser autólogo, usando as próprias células dos pacientes, ou então de doadores compatíveis, visando recuperar a hematopoese desses pacientes. Um tipo de tratamento que vem sendo amplamente estudado e também tem mostrado bons resultados é a imunoterapia. Aqui a gente vai falar de 2 exemplos que estão sendo estudados principalmente para a utilização no tratamento de crianças com leucemia linfóide aguda refratária, e o primeiro deles é a terapia BiTE. O blinatumomab é uma molécula BiTE que foi aprovada em 2017 pela FDA, e ele é um anticorpo bioespecífico. E como é que ele é utilizado? Ele é utilizado para formar uma ponte entre a célula T citotóxica e a célula tumoral. E como que ele faz isso? Ele se liga ao receptor CD3 da célula T, ao mesmo tempo que ele se liga ao receptor tumoral, formando o que se chama de sinapse imune. Isso promove a ativação da célula T e permite a liberação de perforina, que vai formar poros na membrana da célula tumoral, e isso vai permitir a entrada de granzima. E essa granzima, ela vai promover a ativação de caspases, induzindo a morte da célula maligna. Outra terapia que também vem mostrando bons resultados é a terapia com CAR-T, receptor de antígenos quiméricos, que são células T modificadas geneticamente para identificar e eliminar células tumorais. E como que é esse processo? Primeiro, são retiradas células T do paciente e elas são modificadas geneticamente no laboratório, inserindo um CAR, um gene do CAR, que é o receptor de antígeno quimérico. E o que esse receptor faz? Ele é capaz de identificar receptores, proteínas nas células tumorais, e ele identifica essas células induzindo uma resposta antitumoral. Depois que essas células T são modificadas, elas são infundidas de volta para o paciente, e para elas realizarem o trabalho delas, que é reconhecer e induzir essa resposta antitumoral na célula maligna. Essa terapia com CAR-T mostrou muitos bons resultados, vem se mostrando promissora para tratamento de crianças com leucemia linfóide aguda refratária. A imunoterapia, apesar de apresentar bons resultados, ela também tem alguns desafios, como a limitação de biomarcadores e também a sua toxicidade, devido à resposta inflamatória exacerbada. Mas ainda assim, em associação com a quimioterapia, ela contribui muito para a diminuição de efeitos tardios colaterais provocados pela quimioterapia. Então, em pacientes com a doença recidivante, ela vem se mostrando bem promissora. Bom, diante disso, a gente pode perceber a importância de continuar se atualizando, estudando esse tema, principalmente para atualizar protocolos de tratamento e de diagnóstico, visando melhorar a qualidade de vida das crianças diagnosticadas. A gente pode perceber que a taxa de sobrevida hoje aumentou bastante, hoje é de 90% com as crianças diagnosticadas com leucemia linfóide aguda. Isso se deve não só ao fato dessas novidades nos tratamentos, dessa constante atualização, mas também a atenção ao diagnóstico precoce, que faz toda a diferença porque influencia positivamente nessa taxa de sobrevida e cura, porque o diagnóstico precoce geralmente está relacionado a bons prognósticos. Então, fica aí a importância dessa atenção. Agradecemos a atenção de todos e deixamos o convite para que você também contribua para o sucesso do tratamento dessas crianças.